Gênesis 30 diz assim: quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dê-me filhos, do contrário, morrerei. Então Jacó ficou irado com Raquel e disse: será que eu estou em lugar de Deus, que a impediu de ter filhos? Amém. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai querido, eis aqui a tua palavra, Senhor. Nós te pedimos, Pai, que em nome de Jesus Cristo o Senhor opere no nosso meio, Pai. Desde já nós repreendemos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, todo ladrão da palavra, Pai. E te pedimos, Senhor, se faz presente no nosso meio, se conosco, Pai, e nos abençoa nessa noite, Pai. Que a sua palavra cumpra o seu papel de cair nos nossos corações e trazer o conforto, o regozijo, cura, libertação e salvação. É o que eu te peço, Senhor. Te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Essa história que nós lemos aqui, de maneira resumida e muito breve, você viu que existem alguns personagens aqui. Em questão tem Raquel, que é a esposa, e tem Jacó, que é o seu marido. Ali naquele momento eles estão conversando, Raquel está pensando a respeito da vida, porque tem certos momentos que a mulher ela fica pensando a respeito da vida. Ela fica em casa lá, quietinha, pensando, e aí do nada ela se levanta e dispara um questionamento contra o marido, que você não sabe nem de onde veio. Você fala: meu Deus, mas como começou essa história? O que está vendo aqui no nosso meio que do nada veio esse questionamento? E Raquel, nesse momento, ela estava fazendo isso, ela estava ali pensando, confabulando na mente dela, pensando assim: meu Deus do céu, meu marido isso, meu marido aquilo, que tem horas que a mulher começa a matar o marido dentro da cabeça dela, e você não está nem sabendo na sua cara, mas ela está ali orquestrando o seu assassinato. Ela fica ali: eu vou pegar o meu marido, vou torcer ele assim, e você inocente, que o marido é inocente, mas ele, coitado, é sempre vítima daquela situação. E Raquel estava ali olhando para o marido, pensando: meu Deus do céu, o que está vendo aqui? Eu estou sentindo agora um espírito de opressão aqui, mas está amarrado esse espírito. Amém. E essa história que nós lemos aqui, de maneira abreviada, ela não nos enche os olhos acerca do que está acontecendo, porque falta uma certa contextualização. Mas você conseguiu perceber que existia ali uma mulher que queria ter um filho, que queria colocar um descendente nesse mundo, mas que por algum motivo, que mais à frente nós vamos descobrir, ela não conseguia ter esse filho, ela não conseguia ter uma criança, ela não conseguia satisfazer o desejo que ela tinha no coração dela, porque eu já disse isso anteriormente aqui em outras vezes: o filho é uma realização de um sonho. Amém. Porque uma mulher, quando ela começa a almejar a ficar grávida, quando ela está grávida, ela já começa naquele momento a ter determinados sonhos acerca daquela criança. Quando ela fica grávida, ela já pensa: meu filho vai estudar na mesma faculdade que eu estudei. Ela já começa a ter sonhos com aquela criança. Então, quando Raquel está ali pensando por que ela não consegue ter um filho, na verdade o desejo que ela tem no coração dela, o questionamento que ela tem é: por que eu não consigo realizar o meu sonho? Por que eu não consigo ter concedido e concebido na minha vida esse sonho que eu tenho, que eu almejo há tanto tempo na minha vida? E pior, Raquel, além de querer ter esse desejo realizado, ela começa a ver as pessoas em volta dela tendo esse desejo realizado, porque as pessoas em volta dela tinham filhos e ela não tinha. E aí, vou falar só com o Beck, desses momentos assim a gente fica meio angustiado, não fica? Que a gente vê a luz voltando na casa do vizinho, a luz voltando na casa do vizinho, e diz: na minha casa não tem luz ainda, o que está acontecendo? E aí, como síndico, tu começa a ficar desesperado, porque, meu Deus do céu, por que isso está acontecendo? O que está vendo que todos ao meu redor conseguem ter filhos e eu não tenho? De repente você chegou aqui nessa noite e você tem um sonho no seu coração, você tem um desejo no seu coração. Quantos aqui de repente tem um sonho que ainda não foi realizado? Levanta a mão para o céu assim, que eu tenho certeza que você tem um sonho que ainda não aconteceu. E aí nós pensamos, nós orquestramos, e esse sonho não se realiza. E aí, queridos, quando nós temos um sonho que nós sonhamos, que nós fazemos planos,
e que é aquilo que nos impulsiona, que nos faz levantar da cama, porque a motivação que nós temos na nossa vida é ver um sonho realizado. Esse sonho, esse plano pode ser sustentar uma casa, ter a nossa família de bom grado, ter aqueles que nos cercam com uma vida regalada, contemplar um plano de carreira. O que nos motiva a levantar todos os dias da cama e lutar diariamente são os sonhos que nós temos, sim ou não? Uma pessoa sem sonho, ela não tem um porquê. Uma pessoa sem um propósito, ela não tem um porquê. E quando nós depositamos esse propósito em alguém, e nós perdemos esse alguém que nos cerca, nós ficamos sem propósito, nós ficamos sem sonhos, nós ficamos sem necessidade de levantar da nossa cama e partir para a guerra diária, para que nós possamos contemplar e realizar os sonhos que nós temos. E queridos, eu quero te fazer uma pergunta nessa noite, olha para cá para que você possa entender. Quando nós temos um sonho, quando nós temos um plano, que nós lutamos, que nós almejamos, vemos as coisas acontecendo ao nosso redor, e nós tentamos esticar o braço, não conseguimos pegar aquilo, existe um sentimento que começa a brotar no nosso coração. E aí a pergunta que eu te faço é: que sentimento é esse que brota no nosso coração, que emerge dentro de nós, que nós estamos lutando por algo e não conseguimos alcançar aquilo? Frustração. Consequentemente, nós ficamos ali vendo a derrota. E quando nós contemplamos aquela derrota, existe um outro sentimento. Eu vou falar com um jovem que está aqui. Quando a gente faz uma prova, ele não passou por isso, deixa eu falar comigo, porque ele é fera. Quando a gente faz uma prova de vestibular e não passa, qual o sentimento que vem ao nosso coração? Frustração. E frustração, como disse o poeta uma vez, é uma máquina de fazer vilão. A frustração, aquele plano que nós temos e que nós não alcançamos, a Bíblia diz que é uma esperança que se adia. É algo que nós estamos tentando. Não, amanhã eu consigo, amanhã você não consegue. Não, amanhã eu tento de novo e você não consegue. Ano que vem tem de novo e você mais uma vez. E essa esperança que se adia adoece o coração. E essa esperança, ela vai minando, minando, e fatalmente Raquel se sentia assim. Porque Raquel, ela estava ali no momento se questionando por que ela não conseguia conceber. E aí uma pessoa frustrada, ela diretamente ela faz uma coisa. Raquel estava ali pensando: meu Deus, por que eu não consigo ter filho? Por que eu não consigo ter filho? Por que eu não consigo ter filho? Ela ficou frustrada e aí ela foi procurar um culpado. Aí ela chegou para o marido, que estava lá, coitado, jogando lá o videogame dele, jogando Uno, vendo televisão, vendo futebol e dormindo, e falou: olha só, me dá um filho aí, senão eu vou morrer. Isso, queridos, é uma artimanha, se assim eu posso dizer, de quem está frustrado. Geralmente, quem faz a prova de vestibular e não passou, ele fala assim: mas a prova esse ano estava difícil. Ano passado foi mais fácil, que eu vi ano passado a prova, estava mais fácil ano passado, esse ano foi mais difícil. Quando de repente acontece alguma coisa, o quadro cai, ó, meu marido não botou esse prego direito. Não é o quadro que é pesado não, é o cara que não botou o prego direito. Quando alguém bate no carro, você, olha só, não está dirigindo bem. A frustração, ela te faz procurar sempre um culpado. A culpa é sempre de alguém. É fulano que não fez tal coisa, é Beltrano que não fez o que tinha que fazer. E aí, queridos, trazendo para o nosso âmbito, que é o âmbito de igreja, a culpa é sempre do pastor. O problema é sempre da igreja. A característica daquele que está frustrado, amargurado, é sempre passar a culpa para o outro. E quando nós temos os nossos planos frustrados, a culpa, de vez em quando, dentro da igreja, é sempre do pastor que não fez tal coisa, da igreja que não tem, da igreja que não busca. Mas você já reparou uma coisa, que quem mora sozinho, quem aqui já morou sozinho? Quem mora sozinho nunca diz que a casa está suja. Quem mora sozinho não fala assim: meu Deus, que banheiro imundo que está isso aqui. Porque se ele falar que o banheiro está sujo, de quem é a culpa que o banheiro está sujo? É dele. Mas aí quando ele casa, ele fala assim: esse banheiro está sujo. Amado. Aí, ó o inimigo. Quando ele fala: o banheiro está sujo, ele está botando a culpa em quem? Ficou com medo de falar, né? A pessoa ficou com medo. Entendeu? Aí você fala: pô, essa casa está uma bagunça.
Você quando fala isso, você está jogando a culpa para o alto e deixando ela cair. Se você mora sozinho, você fala, essa casa está suja, você jogou a culpa para o alto, a culpa na tua cabeça. Você mora sozinho, se a casa está suja, a culpa é de quem? É minha que não varri. Mas quando você mora sozinho, a casa está sempre um brinco. Você nunca vê a sujeira que você vê hoje em dia. Porque quem mora sozinho não reclama de limpeza. E a Raquel, nesse momento, ela vai na direção do marido dela e fala, olha, me dá um marido, ou me dá um filho aí, ó, senão eu vou morrer. Só que acontece que o problema de Raquel naquele momento era esterilidade. Ela não poderia ter filho por um problema dela. Não era culpa do marido. Tanto é que ela chega para o marido e fala, me dá um filho aí, do contrário eu vou morrer. Aí Jacó fala assim, olha só, a culpa é minha? Eu estou no lugar de Deus, que te fez estéril. Ele também teve uma sutileza de um elefante, né? Olha só, a culpa é minha? Você é estéril, a culpa é minha? Vai se resolver com Deus, pô. Isso não é culpa minha, não. Mas, queridos, o que ele falou para ela naquele momento, de vez em quando é um despertar que nós temos da parte de Deus nas nossas vidas. E de vez em quando, mesmo nesse tipo de situação, você é um instrumento de Deus para a vida de alguém. E Jacó naquele momento foi um instrumento para a vida de Raquel, que ele falou, olha, esse problema que você tem, só quem pode resolver é Deus. Esse problema que você está passando, não sou eu, seu marido, que posso resolver, só quem pode resolver é Deus. E Deus te trouxe aqui nessa noite para falar isso para você, que esse problema que de repente você vem tentando colocar em outra pessoa, essa culpa que você tenta colocar em outra pessoa, essa mágoa de repente que você tem e que você tenta colocar em outra pessoa, entenda que esse problema, essa situação que você passa, só existe um que pode resolver esse seu problema. E esse um que pode resolver esse problema tem nome, é Jesus Cristo de Nazaré. E foi Ele que te resgatou, foi Ele que te trouxe aqui nessa noite. Então, Deus te trouxe aqui para falar, olha, esse problema que você tem é um problema seu, mas eu, Jesus Cristo, vou te ajudar a resolver. Eu, o próprio Cristo, vou colocar a mão e vou começar a resolver esse problema, porque esse problema é meu contigo, é contigo e comigo, assim diz o Senhor. E Ele fala, olha, fique tranquilo, não adianta falar com o marido, com a esposa, com o curandeiro, com o pastor, com quem for, esse problema é teu com Deus e Deus vai tratar dele contigo. Existe um Deus no céu que olhou contigo e falou, ei, pode ficar tranquilo, porque eu vou tratar contigo desse problema. Amém. Assim como Jacó disse para aquela mulher, olha, esse é um problema que você tem que resolver com Deus. Porque, queridos, o medo de Raquel naquele momento, ela não falou, olha, querido, se você não me der um filho, eu vou cair morta aqui no chão. Não é isso que ela estava querendo dizer. E entenda que eu falei contigo aqui há poucos momentos anteriormente acerca de Paulo, que toda vez que ele falava com alguém, ele falava o nome dele e a função dele. Mas Paulo, ele era Paulo de Tarso. Tarso era o lugar de onde ele vinha. Jesus Cristo era Jesus Cristo de Nazaré. E vinha Jesus Cristo de Nazaré, filho de José e de Maria. Ou seja, a desinência, a origem de Jesus Cristo vinha perseguindo o nome dele. E quando alguém falava de Jesus Cristo, era Jesus Cristo, filho de José. Jesus Cristo, filho de Maria. Jesus Cristo, filho do pai e da mãe dele, veja só. Era a maneira que acontecia naquele lugar, quando alguém perguntava acerca de Jesus, ele se identificava como sendo filho de alguém. E Raquel, quando ele chega na presença do seu marido e depois na presença de Deus pedindo um filho, ela fala, me dê um filho, senão eu vou morrer. Isso, querido, não quer dizer que se ela não tivesse um filho, o coração dela ia parar, ela cair dura ali no chão naquele momento. O que ela estava querendo dizer para o marido dela, olha, me dá um filho, senão a minha história acaba aqui. Raquel não teria ninguém para falar assim, não, eu sou fulano, filho de Raquel. Lembra de Raquel, aquela? Ela não teria posteridade, ela não teria uma marca, ela não teria um legado, ela não teria aquilo que ela iria deixar como sendo o sucessor dela, a fim de demonstrar a importância que ela havia tido. Ela não teria um legado, ela não teria uma marca, ela não teria um porquê ser lembrado. Ela não teria alguém falando, não, eu sou fulano, filho de Raquel.
Não, eu sou aquele que fui concebido pelo meu pai, pela minha mãe, de nome tal, de nome tal. Quando Raquel, ela chega na presença ali de Jacó e fala: olha, eu preciso de um filho, senão não terei um legado. Eu não terei uma história para contar. Eu não terei algo para ser lembrado. Eu não terei algo que as pessoas, quando venham a atentar pelo meu nome, venham a lembrar de algo positivo. E queridos, o que o Espírito Santo pergunta para mim e para você nessa noite: qual o legado? Qual é a marca que você quer deixar nessa terra? Qual é a lembrança, qual é a esperança que você quer deixar nessa guerra? Como é que você quer ser lembrado daqui a algum tempo acerca daquilo que você fez? Queridos, de repente, na altura da vida que você está, você é um professor, e quem é professor tem essa oportunidade de ser lembrado vezes após vezes pela turma. Olha, foi o professor tal, como é que ele está? O professor fulano, que me formou na faculdade naquele ano tal. O professor fulano, que me deu aula de tal coisa. Professores, eles têm uma marca e um legado que eles sempre deixam na vida das pessoas. De bom trato, de alguém que ensinou algo de positivo. E qual é o legado que nós vamos deixar nessa terra relacionado ao reino de Deus, querido? O que nós temos feito para engrandecimento e colocando o nome de Jesus Cristo em altos altares para que as pessoas venham a lembrar de nós daqui a um tempo. Lembra que há um período atrás aqui nesse culto eu pedi para que você perguntasse para o seu irmão se ele sabia o que ele representava no reino dos céus? Lembra? Você não lembra não, rapaz? Estou te perguntando, você lembra que eu te perguntei ainda há pouco? Que eu falei: olha para o irmão do seu lado e pergunta se ele sabe o que ele representa. Queridos, agora você vai olhar para o seu irmão e falar assim: olha, qual é o legado que você vai deixar nessa terra? De repente, quando você perguntou assim para ele, falou: olha só, o que você representa aqui nessa terra? E eu estava aqui te espetando que você era um servo e um apóstolo do reino de Deus. E aí você ficou cheio de si, estufou o peito, botou aquela cara de profeta, ajeitou o topete, glória a Deus, e você olhou para o seu irmão do lado e falou: olha, eu sou um servo e um apóstolo de Deus. Amém? Você é um servo e um apóstolo de Deus? Amém. Você, como servo e apóstolo de Deus, qual é o legado que você vai deixar nessa terra referente ao reino dos céus, queridos? Porque você tem uma oportunidade de ser eterno. E eu posso ouvir um glória por conta disso? Você tem uma oportunidade de estar marcado nessa terra para todo sempre. Eu posso ouvir um aleluia por conta disso? Queridos, quantos são os homens de Deus que hoje em dia a gente olha para a história e para a biografia dele e eles se tornaram eternos? Billy Graham, por exemplo, deixa eu te dar uma notícia: ele faleceu. Verdade, amado mestre. Morreu? Morreu. Billy Graham morreu, amado mestre. Mas, se você olhar por aí, Billy Graham está tão vivo quanto na época que ele caminhava no nosso meio. Porque você olha aí como existem citações dele que vêm trazendo conforto e margem para a sua vida acerca de ensinamento de Jesus Cristo. Sabe por quê? Me pergunte por quê, velho. Porque ele deixou um legado. Ele deixou um legado nessa terra, ele deixou uma marca nessa terra que transcende a vida dele. Amém. Ele já voltou para o colo do Pai, ele já foi para a eternidade, mas os ensinamentos dele continuam andando pelo nosso meio. Charles Spurgeon, por exemplo, foi um homem que morreu tem mais tempo ainda. E hoje em dia você continua vendo publicações dele no nosso meio. Me pergunte por quê, Bento. Por quê? Quem pergunta quer saber. Porque ele deixou um legado, queridos. Ele deixou algo marcado nessa terra referente ao reino de Deus. Trazendo para a nossa história, nós chegamos alguma vez nas igrejas de Nova Vida, tem um retrato de um homem pendurado lá na parede, com óculos desse tamanho, olhando lá para o horizonte. Aí você fala: quem é esse homem? Quem é? Roberto McAllister, fundador da nossa história, que é comentado e colocado em prova vezes após vezes. Por que Roberto McAllister se tornou maior do que a vida e eterna? Porque ele deixou um legado, queridos. Ele deixou uma marca nessa terra que é referente ao reino de Deus e ao Deus que ele serve. E aí, qual é o legado
que você quer deixar nessa terra, referente ao reino de Deus. A preocupação de Raquel era justamente essa: eu quero que a minha história continue sendo contada, eu quero que o meu coração continue sendo lembrado, eu quero que meu sonho seja realizado, porque o sonho que eu tenho é para perpetuar a minha história. E querido, de repente esse sonho que você tem dentro do seu coração, que ainda não foi realizado, é o legado que Deus tem para mudar a sua história. Amém. É o legado, é esse sonho, é algo que Deus colocou no seu coração a fim de que você venha alcançar aquele propósito, para que você tenha um legado. Amém. Nessa noite nós estamos aqui querendo falar justamente disso, acerca do que nós vamos deixar na presença do nosso Pai, como sendo a nossa história, daquilo que nós acrescentamos no reino de Deus. E aí o Espírito Santo de Deus tem perguntado para mim e para você, o que nós temos feito para engrandecimento do reino dos céus. O que nós temos feito, como colocado a mão no arado e sem retroceder, temos colocado a nossa vida em função do reino de Deus, para que nós possamos deixar um legado nessa terra. Porque, queridos, o plano de Deus para nossas vidas é que nós venhamos a ser eternos. E eu posso ouvir um amém por conta disso? Mas nós só vamos conseguir ser eternos de acordo com aquilo que nós venhamos a fazer para o engrandecimento do reino de Deus nessa terra. Eu creio que você vai morar na eternidade, que aí você vai ser eterno. Eu posso ouvir um glória por conta disso? Mas qual é o legado que nós vamos deixar nessa terra dos viventes? Como é que você vai ser lembrado? Eu tenho uma tia chamada Lisete, que ela já morreu há muitos anos, mas ela foi a primeira crente da família. Ela deixou um legado nessa história. Amém. Depois dessa minha tia Lisete, era até que biruta ela, sabia? Acho que por isso que ela foi a primeira crente da família. Botafoguense, inclusive. Muito, mais ou menos. Ela tinha uma fé apurada, porque ser botafoguense tem que ter uma fé persistente. Foi a primeira. E ela deixou um legado nessa terra. Existe um pregador que tem uma palavra dita, não sei o que lá, nas mãos de um Deus irado. Eu esqueci o nome do pregador agora. Ele tem mais de 100 sermões na vida dele, mas o legado que ele deixou nessa terra foi essa pregação. Mas se você for ver a biografia dele, ele tem... Pecadores arrependidos na mão de um Deus irado. Qual o nome dele? Aí é demais, mas calma. Esse homem, depois que ele foi embora dessa terra, se você for ver a biografia dele, ele tem não sei quantos deputados, ele tem um vice-presidente, ele deixou... Ó, me dá uma cola, como é que é? Jonatas Edwards, isso mesmo. Se você for ver a história dele, a biografia, ele foi um homem que se converteu, pregou o evangelho, fez a obra, e a família dele, depois dele, foi completamente diferenciada, porque ele teve senadores, teve deputados, teve pessoas que influenciaram na história, teve não sei quantos professores, não tem um presidiário, não tem ninguém envolvido com crimes por nada de errado nessa vida. Por quê? Porque aquele homem se colocou em função do reino de Deus e deixou um legado nessa história, fez algo pelo reino e mudou a história da família dele, e a família dele influenciou uma nação que mudou a história de muita coisa. E entenda que você, quando se coloca à disposição do reino de Deus, tendo no seu coração um sonho que foi depositado pelo céu na sua vida, você pode mudar a história da sua vida, e mudando a história da sua vida, você muda a história do seu filho, e mudando a história do seu filho, você muda a história do seu neto. Eu posso ouvir um glória por conta disso? E mudando a história dessas pessoas, você muda a história de um bairro. Eu posso ouvir um aleluia? Quem sabe a ilha, a Tijuca, não vai ser conhecido como um bairro de crente, o Catete como um bairro onde o Espírito de Deus reside. E aí, mudando a história de um bairro, você muda a história de um estado. Mudando a história de um estado, você muda a história de um país. E isso tudo começou com quem? Contigo. Porque você se colocou à disposição do reino de Deus, a fim de deixar um legado. No outro dia eu conversava com um irmão aqui na igreja e falei para ele: rapaz, com quantos anos você se converteu? Ele falou: eu me converti depois de tal idade. Aí eu perguntei para ele: sua mãe era crente? Ele: não. Eu falei: seus filhos são crentes? Aí eles são. A partir dele já tem 2 crentes. Aleluia. E a mãe virou crente depois, mas os filhos dele
já nasceram crentes. Amém. Já nasceram encaminhados no Evangelho. E aí de repente vamos supor que o filho dele tenha 4 filhos. E ele vire avô de 8. Aí aquelas 8 crianças já vão nascer no caminho do Evangelho. Amém. A partir da vida dele, de um homem, ele já conseguiu influenciar 10 pessoas. E esse menino, que ele é filho, de repente entra na faculdade e funda uma célula, funda um lugar de pregação do Evangelho dentro da faculdade e converte ali 10 amigos. E aqueles 10 amigos têm 2 filhos. Só aí, se eu não estou ruim de matemática, já foram 20. Com ele, 21. E aí, com os filhos, vai se tornando um lugar que você vê por causa de um homem que aceitou Jesus. Ele teve 2 filhos, 8 netos. 10 somado àqueles já foram para 40 pessoas. Esses 40 vão ter porque um homem aceitou Jesus. E aí ele deixou um legado. O que é que você quer deixar marcado nessa terra? Qual é o sonho que você tem dentro do seu coração que de repente vai entrar em função direto com o reino de Deus? Porque entenda que mais para frente dessa história, diz ali no versículo 22 que Deus lembrou-se de Raquel, ouviu Raquel e a fez fecunda. Raquel, ela passava por um momento de tribulação, que mulheres de vez em quando ficam atribuladas, eu posso ter misericórdia por conta disso, e ela foi em cima do marido, mas depois ela foi conversar com Deus, que era quem poderia resolver o problema dela. E aí Deus ouviu o que ela tinha falado. O que a palavra de Deus está falando para mim e para você é que nós temos que procurar aquele que pode resolver o nosso problema. E aí, queridos, quem pode resolver o nosso problema não é nossa esposa, não é nosso marido, é Deus que pode resolver o seu problema. E aí, quando Raquel começou a procurar a pessoa certa para resolver o problema dela, que era Deus, Deus a ouviu e deu um filho para Raquel. O que a palavra de Deus pergunta para mim e para você, através do Espírito Santo de Deus, é: qual é o problema, qual é a situação que você tem que há de ser entregue para Deus, para que Deus possa resolver esse problema que você tem. Lembra que eu perguntei aqui, quem aqui tinha um sonho não realizado? E você levantou a sua mão? Um sonho não realizado vira uma frustração que se torna um problema. Esse sonho que você tem, esse problema, entre aspas, se assim eu posso dizer, que é intitulado de sonho, quanto tempo vai demorar para você entregar isso para Deus? Deus te trouxe aqui nessa noite e quer te fazer um convite nessa noite falando: olha, entrega esse sonho para mim. Amém. Me apresenta esse sonho que você tem. Não apresenta para os outros, não. Não reclama com quem não pode resolver o seu problema. Raquel primeiro procurou o marido e depois ela foi procurar Deus, que foi a quem a ouviu e deu resolução ao problema dela. E Raquel, você sabe melhor do que eu, ela deu luz ao menino, primeiramente. E o nome desse menino era José. E você conhece a história muito melhor do que eu. Você sabe da importância e da relevância que José teve para a história. Você sabe da importância e da relevância que José teve para esse livro que nós lemos. E aí eu pergunto para você: Raquel deixou ou não deixou um legado nessa história? Raquel, depois de ter José, ela teve outro filho. Ou seja, o sonho dela superabundou as expectativas dela. Ela tinha o sonho de ter um filho, e ela teve muito mais do que isso. O que a palavra de Deus fala para mim e para você dessa forma é que quando você entrega o seu sonho, quando você entrega aquilo que você tem nas mãos de Deus, Ele é capaz de realizar o seu sonho. Eu posso ouvir um amém por conta disso? Mas além de realizar o seu sonho, Ele pode ir muito além, abundantemente mais do que pedimos ou pensamos. Porque o Deus que nós servimos, Ele faz infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Ele só te faz um pedido e um convite nessa noite.
me entrega esse sonho que você tem, me entrega essa vontade que você tem, porque se você tem vontade de ter um filho, você pode ter dois, se você tem vontade de ter dois, você pode ter quatro, porque Deus, Ele vai muito além do que você pede, do que você imagina. Eu não sei quantos aqui têm um sonho, mas se você tem um sonho, eu quero te convidar a levantar suas mãos aos céus, porque Deus pode pegar esse sonho que você tem e multiplicá-lo, colocá-lo além, ir além do que você pede, ir além do que você imagina. Se você pede 30, Ele pode te dar 60. Se você pede 60, Ele pode te dar 120, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Raquel, ela só queria um filho, e Deus foi dando filhos para ela. Além do que, um desses filhos foi José. Queridos, o sonho que você tem, de repente você pensa assim: eu só queria ter uma casa no campo, né? Onde eu possa levar os meus filhos. E de repente Deus pode te dar uma mansão no campo, com filhos, com neto, com prosperidade, com tudo aquilo que você pensa, e indo além. De repente você pensa: Deus, eu só queria um carrinho para eu poder ir ali, voltar. E aí Deus te dá um carro com trava-vida elétrica, ar-condicionado, vermelho, e você liga o ar, fica logo com frio, a gasolina baixa de preço quando você compra o carro, porque Deus é um Deus de milagre na sua vida. Aleluia. De repente ele pensa assim: meu Deus do céu, eu só queria ter saúde. Só queria ter saúde para poder dar uma caminhada no aterro. E aí Deus, quando vê a sua vontade, Ele te dá saúde, Ele prospera, Ele faz você ir além. Daqui a pouco, quando você vê, você está correndo uma maratona, você está ali magrinho, você está fitness, porque Deus, Ele pode te dar muito mais do que você quer. Basta que você entregue os seus planos, os seus desejos, os seus sonhos, para que Deus possa entrar junto contigo nessa história. Queridos, aquilo que você tem como desejo no seu coração, se você entregar e apresentar na presença de Deus, Ele pode ir muito além do que você está imaginando. Você pensa: meu Deus, eu só queria, não sei, só queria casar, e Deus te dá um casamento, te dá uma família, te dá filhos, te dá netos, te dá uma casa, te dá momentos de alegria, dá a conversão da sua casa e daqueles que estão ao seu redor. Aleluia. Deus tem muito mais para você do que você imagina. Amém, eu creio. E queridos, quando você alinhar aquilo que você tem no seu coração com a vontade de Deus, você vai estar completamente capacitado para deixar nessa terra um legado. Basta que você entregue esse desejo e essa vontade e a sua vida nas mãos desse Cristo, para que Ele possa te levar muito além do que você imagina. Lembra que eu te perguntei se você tinha um sonho não realizado e você fez assim? Eu quero te convidar a se colocar de pé para que nós possamos orar, para que esse sonho não realizado na sua vida venha se transformar e venha se materializar na sua vida. E aí, queridos, eu estava aqui pregando, eu estava falando de carro aqui, e eu queria chamar aqui para orar nesse momento o diácono Cristiano, porque aconteceu na vida dele. Ele me contou, ele me confidenciou que ele só queria um Fusca meia porta, e Deus deu sobre a vida dele algo muito especial. E aí que você... É verdade, ele falou aqui. Foi além do que ele pedia, além do que ele imaginava. E aí, querido, ele tinha um sonho no coração dele, sim ou não? Sim. Ele tinha um desejo que ele falou: mas está tão distante. Mas aí quando ele colocou esse desejo, esse sonho debaixo do propósito de Deus, e alinhou com a vontade de Deus aquilo que ele tinha, Deus colocou sobre a vida dele esse propósito que ele tinha e realizou esse sonho. Então que você possa fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça, que ele vai orar por nós, para que Deus possa derramar sobre as nossas vidas, vamos colocar assim, destravando aquilo que está travado, para que o nosso coração entre em sintonia com o coração de Deus, e que esse desejo possa ser colocado nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós como igreja confiamos na Tua Palavra. Amém, Jesus. Confiamos, Pai, tudo que está escrito. E está escrito que se dois concordarem em oração, aleluia, se é a igreja, se nós ligarmos na terra, estará ligado nos céus. E aquilo que nós desligarmos na terra, estará desligado nos céus. Pai, de maneira especial nós desligamos tudo aquilo que impede que seja realizado os sonhos aqui apresentados.
em nome do teu Filho Jesus Cristo, está desligado, usando a nossa fé, Pai, confiando naquilo que é escrito, naquilo que é pregado, na tua palavra, na tua presença. Da mesma forma, realizamos, Pai, ligando aqui na terra com a nossa fé, tendo a certeza de estar ligado nos céus. Cada sonho, cada desejo, cada milagre, cada desejo apresentado, Pai, nesse momento, pelo teu filho, pela tua filha, tu sabes, Pai. Tu sabes aquilo que nós muitas vezes te pedimos. Muitas vezes o nosso silêncio é claro, é altivo, é um grito para ti. Nós colocamos e ligamos e agradecendo, sabendo que o Senhor é um Pai amoroso, um Pai atencioso, um Pai que cuida daqueles que tu ama, e que o Senhor sempre tem o melhor para a vida de cada um. E nós agradecendo, temos a certeza, obrigado, Senhor, obrigado, Pai, obrigado, meu Senhor, porque sabemos que o desejo de cada filho, de cada filha, já foi colocado nas tuas mãos, e nós temos a certeza que receberemos, no nome de Jesus. Amém. Dê a mão para esse irmão que está do seu lado nessa noite. Pergunta aí para ele se você já é aliançado com Jesus Cristo? Você já tem uma aliança com Deus? Se você não tem uma aliança, existe uma possibilidade de nós nessa noite fazermos uma aliança com Jesus Cristo e aceitarmos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. E aí eu não posso encerrar o culto sem fazer a pergunta se existe alguém no nosso meio que deseja aceitar a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Existe alguém que tem o desejo de fazer uma aliança com Deus, para que Deus possa derramar sobre a nossa vida a salvação, a graça, a misericórdia, contemplar o nosso coração e derramar sobre nós da tua unção, para que os desejos do nosso coração possam ser realizados. Eu pergunto nessa noite se tem alguém que deseja aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Se tiver, eu quero te convidar a levantar a sua mão no seu lugar, em nome de Jesus, crendo que todos nós já estamos aqui, tendo Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Feche seus olhos, curve sua cabeça, vamos orar um pelos outros, porque nós estamos aqui para fortalecer a fé dos nossos irmãos. Pai querido, Deus amado, nós te louvamos, te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu poder, pela tua unção. Queremos, Pai, orar por esse irmão que está do meu lado direito. Olhe por esse irmão que está do seu lado direito. Pai querido, Deus amado, em nome de Jesus, trabalha na vida dele, trabalha na vida dela, para que ela possa, para que ele possa estar diante de ti na tua presença, Pai, tendo um coração contrito e quebrantado, Pai, tendo, Pai, desejos de servir a ti, Pai, que ele possa ter os desejos do coração dele colocados diante de ti, para que o Senhor possa contemplar e colocar em prática, Pai, os desejos que ele tem no coração. Tira, Pai, toda a esterilidade dele e dela, que ele e ela possam estar alinhados contigo no alto dos céus, Pai, e possam conceber a filhos. Pai querido, Raquel queria ter um filho, o Senhor deu José a ele. Deus querido, além de José, o Senhor deu Benjamim. Pai querido, pessoas que marcaram a história, que esse irmão que está do meu lado direito possa marcar a história, possa, Senhor, ter a vida dele, Pai, eternizada nessa terra, Senhor, a partir daquilo que ele deixará marcado para o reino de Deus nesse lugar. Queremos orar por esse irmão que está do outro lado agora. Fortalece a fé dele, fortalece a fé dela, dá saúde, dá unção, Pai, dá liberdade no Espírito diante de ti, para que ele possa saltar muralhas diante de ti, Pai, para que ele possa ir além, pregar o Evangelho. Deus Todo-Poderoso, dá saúde a ele, dá saúde a ela, para que eles possam ser embaixadores do teu reino nessa terra, para que eles possam ser morada do Espírito Santo, para que eles possam fazer diferença na história de muitos, Pai. Mas para isso, Deus, é necessário saúde, Pai. Então, Deus, dá saúde para ele, dá saúde para ela, para que eles possam caminhar, Senhor, milhas e milhas debaixo da tua presença. Solte a mão do seu irmão, erga ela aos céus neste momento. Comece a louvar e engrandecer ao nome do Senhor, porque ele é digno de todo louvor, de toda adoração. E ele colocou nessa noite, na sua vida, um desejo especial de deixar um legado nessa terra, de fazer a diferença. E Deus há de te fortalecer, mas essa unção só pode vir do reino dos céus.
Então clame ao Cordeiro, peça para que Ele derrame na tua vida fortalecimento, para que você possa influenciar, porque a partir de você, seu filho pode conhecer a Jesus Cristo, seus netos podem conhecer a Jesus Cristo, seus bisnetos, e eles olharão para trás e falarão: olha, nós estamos aqui nessa igreja hoje, que quem fez foi meu avô, foi meu pai, foi minha mãe, foi aquele que implementou o Evangelho no nosso meio. Deus quer usar a sua vida para deixar um legado nessa terra, e Ele vai te fortalecer para que você possa fazer isso. E esse plano de Deus para a sua, para a minha vida, começa nessa semana agora que se inicia, que você possa ser fortalecido pelo Espírito Santo, lembrar dessa palavra e marcar a vida de pessoas pregando o Evangelho. Então Deus Todo-Poderoso, fortalece a vida do meu irmão, fortalece a vida da minha irmã, que durante essa semana eles possam fazer a diferença por onde quer que eles venham a passar, e que eles possam deixar um legado nessa terra, que as pessoas se lembrem da semente que Ele implementou do reino dos céus sobre o coração de muitos e se converta ao Evangelho. E agora, Senhor, que nós vamos voltar para casa, que nós possamos fazer a diferença, Deus. Contempla os nossos sonhos, Pai, contempla os nossos desejos, nos unge e nos guarda para que nós possamos deixar um legado nessa terra. Cobre-nos, Deus, com o Teu sangue, Pai, e despede-nos debaixo da Tua segurança. Que o amor de Deus, que a graça do Pai, as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida hoje e para sempre. O povo mais feliz da terra diga: dê um abraço no seu irmão e abençoe a vida dele rica e abundantemente, em nome de Jesus.